iniciar de novo a transmissão, tá? Gente, como vocês perceberam, caiu aqui, tá? A internet. E aí eu tive que iniciar a autogravação. Não sei como é que isso vai sair depois no YouTube, mas se o pessoal tiver alguma dificuldade, eu sei como é que resolve isso aí, tá? Mas, o que tá entrando? Carolina Urbina. Tá entrando mais uma pessoa agora. Ainda não apareceu. Mas, enfim. Voltando, tá? Oi, Carolina, tudo bem? Oi, tudo bem? E você? Bem também. A gente tá voltando aqui porque a minha internet caiu. E aí eu já tinha passado daqui até aqui, tá? Só que vai ficar tudo gravado, então depois vocês dão uma olhada lá se vocês tiverem dúvidas, tá? Mas eu tava falando Tá bom. sobre o dadaísmo que é essa vanguarda europeia, tá? Que surgiu ali próximo da Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial durou de 1914 até 1918, tá? E aí tinha um ambiente ali muito crítico, né? Eu não sei dizer a proporção, né? Pô, era muita gente contra, não sei também, porque é um período muito antigo, né? Muito remoto, e para a gente entender mais a Primeira Guerra, a gente tem que fazer uma aula só sobre isso. Igual eu disse, se vocês quiserem, depois eu faço com o maior prazer, porque eu acho legal esse tema, tá? E aí, assim, alguns alemães que não queriam lutar a guerra fugiram para a França e para a Suíça, né? E na Suíça, onde foi o, onde iniciou-se ali o dadaísmo, né? Num lugar fundado ali por esses artistas, chamava Cabaré Voltaire. E aí eles começaram a fazer obras de arte, né? Tanto na literatura, como na escultura, como na poesia, como na pintura, tá? Artes que tinham um viés crítico, só que de uma maneira mais subversiva, mais irônica, até um tanto quanto divertida, tá? Um pouco infantil, às vezes, esse negócio de pintar fazer o bigodinho na Mona Lisa, sabe? Então, assim, são características, assim, desse movimento que a gente, que quando vocês forem pegar numa prova, vocês têm vocês não precisam de decorar nada, tá? Assim, mas é bom a gente lembrar dessas características aqui, porque quando a gente vê um negócio meio maluco, né, existe uma chance de ser o dadaísmo, entendeu? Se vocês verem numa prova uma coisa meio maluca, tem uma chance grande de ser o dadaísmo. O dadaísmo talvez seja a arte mais maluca, né? Assim, né? Igual eu disse, tá gravado também. Não é bom usar esse tipo de termo na hora de escrever numa prova, mas porque é um termo meio informal, tá? Mas na hora que a gente vê, na hora que a gente reconhece que tem uma coisa meio fora da ordem, meio louca, assim, a gente pode fazer essa relação com o dadaísmo, muitas vezes, tá? Então a gente vai usar, assim, num termo mais formal, o termo ilógico, o termo. Não tá na coisa, agora tá, né? Enfim, a gente vai usar o termo ilógico, vai usar o termo destrutivo, irônico, tá? Ridicularizar, tipo assim, ele ridiculariza, né? Não é nenhum um adjetivo isso, mas é um verbo, né? Ridicularizar, né? E aí a partir disso, a gente consegue interpretar o que é o dadaísmo, tá? E como eu já tinha passado essa parte toda, e aí eu fui mais para o final aqui, que é o que o dadaísmo influenciou, tá? Como eu disse, o movimento da arte moderna, ele teve um início ali no fim do século XIX, né? Ou seja, 1800 e tanto, tá? Depois da Revolução Industrial, e aí ele foi perdurando ali até a Segunda Guerra Mundial. Aí você fala, acabou, gente, na Segunda Guerra Mundial? Não, não acabou, mas como a gente já viu na última aula,
o Império Nazista ele não era muito democrático, né? Óbvio, né? Ele não conseguia conviver com qualquer coisa que fosse crítica a ele, não, tá? Então, se você pega um movimento artístico como o dadaísmo que criticava a guerra, né? Isso aí para a Segunda Guerra foi meio que o fim, né? O fim de muitos desses movimentos da arte moderna, tá? Eles foram muito perseguidos, né? A gente viu isso na outra aula. Se der tempo, eu vou voltar um pouco nisso, porque não sei se ficou muito esclarecido e tal. Mas isso aqui que eu estou mostrando, que está na tela agora, isso aí já é a influência que teve o dadaísmo, tá, nas artes mais contemporâneas, entendeu? Então você tem ali o Hermes e Renato, que eu não sei se vocês conhecem, que vocês são de outros países, né? Mas o Hermes e Renato é um grupo humorístico aqui do Brasil, que ele fazia um humor bem nonsense, né? Que é sem sentido, que é uma coisa meio louca, que você fala, esses caras são malucos, né, e tal. E às vezes, assim, tem algumas músicas, né, e tal, algumas paródias, algumas apresentações deles, assim, se vocês forem ver, tem muita coisa no YouTube, tá? Eu só não vou mostrar aqui que tem coisas que são até meio impróprias, tá? Porque os caras falam muito palavrão, entendeu? Assim, né? Não é muito um ambiente muito bom para trazer isso aqui, não, tá? Mas o objetivo que eu quero trazer para você, gente, e eu imagino que, como eu não conheço, assim, parte dessa arte e cultura do lugar de onde vocês vieram, então não sei se tem algo parecido com o Hermes e Renato lá, entendeu? Mas o Hermes e Renato, ele absorveu boa parte dessas características do dadaísmo, tá? Que é você fazer uma crítica, só que ridicularizando as pessoas, ridicularizando, às vezes, um político, ridicularizando um empresário, tá? Ridicularizando uma classe, entendeu? Então, assim, tanto que um dos personagens mais famosos do Hermes e Renato é o cara que seria um paulista, né, da elite paulistana ali, que é meio criado com vó, que é meio mimado, sabe? Então, assim, igual eu tô dizendo, gente, isso aqui não, o Hermes e Renato não é dadaísta declarado, sabe? Esse cara que é muito famoso, o quadrinista João Cornella, também não é um dadaísta declarado. Eu tô falando só de influências do dadaísmo que foram ressurgir principalmente depois da Segunda Guerra, porque a Segunda Guerra, como eu disse, ela interditou boa parte da arte, entendeu? A Segunda Guerra foi muito dura, tá, gente? O nazifascismo é uma coisa muito dura, tá? Eu não vou trazer muito, talvez se der tempo eu volte um pouco na última aula, que eu trouxe um pouco sobre ele, porque o nazifascismo ele dialogou muito com o expressionismo, né? Que é uma das vanguardas que eu trouxe na última aula, e como ela tinha ali uma nacionalidade alemã, tá? Então ela foi muito mais perseguida até do que o dadaísmo, tá? Mas é por conta de uma localização geográfica, tá? Mas o dadaísmo, se ele tivesse ali próximo dos nazistas, ele teria sido também muito rechaçado, e foi mesmo, né? Ele foi, mas eu digo assim, a proporção foi menor porque o impressionismo ele surgiu muito na Alemanha, tá? Expressionismo, desculpa. Impressionismo é outra vanguarda. Enfim, inclusive a Luciana falou sobre ele na última aula, se eu não me engano, na última aula que ela deu. Mas, enfim, depois se vocês tiverem alguma dúvida, porque essas coisas às vezes confundem a gente, tá? Mas é por isso que eu quis trazer aqui o que influenciou o nonsense, o que influenciou a comédia nonsense, que foi o dadaísmo. E na outra aula que eu estava falando sobre o expressionismo, eu trouxe sobre o filme de terror, tá? Porque o filme de terror, ele é angustiante, entendeu? O filme de terror, ele te dá medo, ele te deixa ele numa sensação muito ruim, muito para baixo. Então, se você pega dois movimentos artísticos que criticavam uma certa ordem, e essa ordem era o quê? Industrial, tá? Que era pós-revolução industrial. Ela era capitalista porque a revolução industrial ela criou um sistema político, né, um modo de produção que chama-se capitalismo. Ela era
crítica à classe burguesa, porque a classe burguesa era a classe que comandava o capitalismo, eram os donos das empresas, né, dos bancos e tudo, tá? Só que é o seguinte, a maneira como eles faziam a crítica era diferente, entendeu? A arte criticava de uma maneira no expressionismo e de outra maneira no dadaísmo, tá? O contexto histórico ele é próximo, mas ele não é exatamente o mesmo, né? Porque na verdade, ele é um pouco sim, tá? Me perdoe se eu tiver falado besteira aqui, porque o dadaísmo ele é muito marcado pela Primeira Guerra, tá? Ele não é marcado assim só pela Revolução Industrial, só pelo capitalismo, não. Ele é marcado principalmente pela Primeira Guerra, tá? E aí a Primeira Guerra, como eu disse, expulsou esses alemães que não queriam participar da guerra para a França e para a Suíça, e lá eles se encontraram, fizeram esse movimento multinacional de várias nacionalidades que chama-se dadaísmo, que é um movimento de crítica, um movimento de ironia, de brincadeira, sabe? Ele tem uma coisa meio punk, assim, tá? Não sei se você já estudou sobre o movimento punk, mas ele tem uma coisa meio assim de criticar ao mesmo tempo que ele faz uma sátira, que ele ridiculariza, tá? Então, assim, esse quadrinho aí do João Cornella é isso aí, sacou? É o pau de selfie, tá? Que a galera usava para tirar foto. Hoje em dia cai um pouco em desuso esse método aí de fazer selfie. Mas tem uma arma apontada ali no pau de selfie, entendeu? Porque tá meio que assim, criticando essa coisa de você ter que se expor na internet, de você ter que participar de um movimento ali que tem todo um contexto capitalista e tal, todo um contexto de consumo exacerbado, um contexto de exposição mesmo, né, e tal, e enfim, no caso do João Cornella, é isso que ele queria criticar. Ele não queria criticar exatamente a guerra, né, apesar de ter uma arma aí, ele não queria criticar exatamente a guerra, tá? E no caso do dadaísmo, ele vai criticar a guerra muitas vezes sem usar arma, entendeu? Então essa que é a coisa doida do dadaísmo, é uma coisa meio maluca, tá? E como eu disse, não são aqui artistas do movimento dadaísta do século XX, tá? Eles são os dois contemporâneos. O Hermes e Renato já acabou, inclusive, porque um deles morreu, inclusive, tá? Mas só dizendo o que influenciou para ver se guarda um pouco, para ver se fica na cabeça de vocês, tá? Porque é, 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 enfim, tem os memes, né, de hoje em dia da internet, boa parte deles tem características nonsense, tá? Tem essa característica, inclusive, da técnica dadaísta, que é esse que eu trouxe aqui, da colagem, tá? Então você vai ver que tem alguns memes que tem montagens que tem essa coisa aqui, tá? Tem essa característica é, 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 meio de sobrepor conceitos, sobrepor fontes, sobrepor imagens diferentes para fazer uma coisa meio sem sentido. Ou às vezes ela vai ter um sentido implícito, assim, que você só vai sacar quando você dá um zoom ali e vê que, nossa, isso aqui é uma crítica, tá? Então, assim, é, 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 essa parte aqui, gente, tá? Foi o último slide, mas eu quero trazer aqui algumas coisas para vocês. Como eu disse, eu não vou colocar nenhum vídeo do Hermes e Renato, não, porque tem coisas que são até meio impróprias, tá? Mas eu vou trazer essa influências aqui do dadaísmo, tá? Não sei se você já viu esse álbum aqui, tá vendo? Um dos mais famosos, tá? Não sei se tá dando pra ver aí, mas esse álbum aqui do Beatles, tá? Uma das bandas mais famosas do mundo, né? Se não, para não dizer a mais famosa, ela tem uma perspectiva de colagem, de montagem, tá? Que foi uma técnica que iniciou no dadaísmo, entendeu? Então, assim, o dadaísmo ele influenciou muito a arte, que surgiu depois da guerra, inclusive, tá? Como eu disse, Segunda Guerra deu uma interditada na arte, tá? Mas depois as características dadaístas continuaram sendo propagadas por vários tipos de arte. Inclusive, depois teve a pop art, né? Que eu não sei se a gente vai trazer isso mais para frente, porque já é depois da guerra, como eu disse, que tem características do dadaísmo também, tá? Inclusive vai ter um movimento neodadaísta, mas enfim, não vamos entrar nisso aqui agora não. O importante é vocês verem a característica da arte e tentar identificar quando isso aparece para vocês, entendeu? Para vocês entenderem o contexto histórico daquilo, tá? Tem uma outra banda que eu gosto muito que chama-se Green Day, gente, não sei se vocês conhecem, que tem esse álbum aqui que chama Insomniac.
Que ele também tem uma arte de colagem parecida com a técnica dadaísta, tá? Você vê que tem uma coisa meio de crítica também, tá? Um negócio pegando fogo e tal. É uma crítica meio que ao neoclassicismo, tá? É uma arma apontando. Então, assim, é umas coisas meio doidas, assim, sacou? Tem esse outro link que eu encontrei, tá? Que tem outras obras dadaístas. Isso aqui realmente é da data, tá? É do movimento do dadaísta, né? E não são daqueles autores que estão lá, são de autoras femininas, tá? De artistas femininas. E essas obras, elas não ficaram tão famosas, mas elas expressam muito bem o que é o dadaísmo, tá? Que é essa coisa da colagem, pra você ver, a técnica da colagem e a crítica por trás. Então tem uma crítica ali a esse padrão estético, tá? Padrão estético da arte que era no neoclassicista ali, né? Do fim do século XIX. E aí, ou seja, se você junta técnica e crítica, você vai chegar em algo próximo do que é o dadaísmo, entendeu? É, essa escultura aqui, que ela lembra muito a coisa do ready-made, né? Que é outra técnica dadaísta, entendeu? Que o negócio parece uma lâmpada, mas ele tem toda uma estética ali meio maluca também, tá? E aí, por exemplo, essa colagem aqui, né, de 1919, de Hannah Roth, é um nome alemão também, tá? Então você vê que tem uma participação alemã muito grande no dadaísmo também. Olha pra você ver o tanto que parece com isso aqui que tá do meu lado, entendeu? Isso aqui é 1990, tá? 1995, essa imagem aqui, essa capa desse álbum, tá? E isso aqui é 1919, entendeu? Então, pra vocês terem uma ideia, o tanto que os caras foram revolucionários, o movimento dadaísta. Lembrando, o movimento dadaísta surgiu na Primeira Guerra, em 1916, tá? A guerra durou de 14 até 18. O dadaísmo surgiu em 16, com o Cabaré Voltaire, com aquele espaço artístico lá da Suíça, de desertores do exército alemão, tá? E aí esse movimento tendeu a perder força com a Segunda Guerra, que a Segunda Guerra perseguia os artistas modernistas, tá? E aí, mas essas características elas ficaram, entendeu, para a arte. Elas foram absorvidas por outros movimentos artísticos que surgiram depois da Segunda Guerra, que surgiram em outro contexto, tá? No contexto de Guerra Fria, surgiram num contexto, um contexto atual também, igual eu tô falando aqui dos memes, tá? Eu até pesquisei memes nonsense, só que não sei se deu pra pensar muito bem, tá? Mas isso aqui é uma coisa meio nonsense, né? Pô, tem um gato sendo engolido por um peixe, entendeu? Umas coisas até meio cabreira, assim, meio imprópria e tal, que tem a ver com essa coisa do nonsense, entendeu? Mas como eu quero mostrar para vocês, o importante de vocês é se ligarem realmente no que foi o movimento moderno, a vanguarda europeia, dadaísmo, é melhor a gente voltar para as obras da época, tá? É igual eu tô dizendo, essas obras aqui, elas não são das mais famosas, entendeu? Mas elas expressam muito bem o que foi o movimento, tá? Vocês estão vendo? Então tá. Eu tentei trazer umas questões aqui, tá certo? Tem uma questão que eu vi que, inclusive, que ela tem a ver mais com a história do que, de fato, com a arte, tá? Mas é interessante porque a gente, o objetivo nosso também é trazer para você, gente, o que é, como que a arte se expressa, né, diante a um momento histórico, tá? Um processo histórico. Então, num processo histórico de guerra, a arte ela tende a retratar essa guerra, tá? E aí, como é que ela vai retratar? Ela vai retratar apoiando, ela vai retratar se posicionando contra, entendeu? Porque né, uma guerra é uma coisa que divide opiniões sempre, né? Ninguém fica neutro em relação a uma guerra, tá? Ou você é contra, ou você é a favor. Assim, né? A grosso modo, trazendo essa ideia para vocês, tá? Então, nessa questão aqui do Enem de 2012, né? Então tem aqui, em 1937,
Guernica, na Espanha, foi bombardeada sob o comando da Força Aérea da Alemanha nazista, que apoiou os franquistas durante a Guerra Civil Espanhola, tá? O que é o franquismo, gente? O franquismo é um movimento fascista que ocorreu na Espanha nesta data aí, tá? Nessa data aí do nazismo alemão, tá? 1930, 1940, tá? Depois a Alemanha acabou invadindo todos esses lugares e com conivência do Franco, né, que era o ditador espanhol. Mas o importante aqui é trazer o seguinte, o contexto, Segunda Guerra, tá? Isso aqui é o início da Segunda Guerra. Na verdade, eu acho que nem tinha nem começado ainda a maior parte, não tinha intensificado os conflitos ainda não, tá? E o Pablo Picasso, que ele é um autor, inclusive, ele não é dadaísta não, tá? Mas o objetivo aqui é trazer que ele era um artista da arte moderna, tá certo? Que fez uma crítica ao movimento ao movimento nazista, tá? Ao movimento fascista, à guerra, entendeu? E aí, o que ele fez? Ele pintou essa obra aqui, tá vendo? E aí, embaixo, que os caras colocaram? Uma imagem de uma cidade destruída pela guerra, né? Pelo bombardeio, tá certo? Um bombardeio feito, inclusive, pela Alemanha nazista mesmo. Já era um contexto de expansão ali, tá? E aí, o Picasso foi e criticou isso que aconteceu lá em Guernica, tá? Provavelmente era uma região autônoma que queria se libertar ali do regime ditatorial espanhol, tá? E aí é assim que o nazismo responde, né? Com a destruição, tá? E aí, o que o artista faz? O artista vê isso, vai lá e faz uma pintura retratando o ódio, o horror da guerra, entendeu? E aí, aí essa questão pergunta justamente isso, né? O que a pintura do Picasso e a fotografia retratam dos efeitos do bombardeio, tá? O que ela retrata, gente? Então tem aqui crítica social, conformismo político, pode até ser, tá? Percepção individual, registro histórico. Aí é forçar a barra demais, tá? Realismo acrítico, idealização romântica. Tem alguma idealização nisso aqui, gente? Tem alguma coisa romântica? Não, né? Então já corta aqui. Esse site aqui, eu conheci ele hoje, tá? Eu não conheci não, mas ele tem esse negócio de cortar aqui. Quando você não quer uma questão, você corta. Você pode fazer isso aí na hora que você tá respondendo as perguntas do Enem, acho que ajuda bastante também. Né? Óbvio, com seu lápis, né? Com a sua caneta. Tá, sofrimento humano, destruição material. Essa parece ser bem uma resposta bastante razoável, tá? Objetividade artística e subjetividade jornalística. Acho que isso aqui não tem nada a ver, tá? Com objetividade artística e subjetividade jornalística, tá? Por quê? Porque essa obra do Picasso, ela não tem nada de muito objetiva, não, tá? Isso aqui não é objetivo. Se você vê isso aqui sem contexto, você não vai entender o que está acontecendo, tá? Você vê que tem até um boi aqui, um touro, né? O touro lá que é uma das culturas espanholas que é de fazer a tourada, né? Então você vê que remete ali a um contexto geográfico, né? Que é a tourada espanhola, ao mesmo tempo que também que você vê que tem corpos meio que desfigurados aqui, desmontados, né? E tal, um contexto de horror, né? De destruição. Mas ele não tem nada objetivo aqui, não, tá? Vocês só sabem que é isso porque eu tô falando, que eu mostrei aqui a imagem da guerra, entendeu? Senão isso aqui seria só uma coisa meio maluca mesmo, tá? Então, assim, igual eu tô dizendo, isso aqui não é o dadaísmo, não, viu? Isso aqui não é dadaísmo, mas é um movimento artístico que criticava a guerra, tá? E aí, ou seja, a objetividade artística não é, a gente fica com essas três aqui, tá? Crítica social, conformismo político, percepção individual, registro histórico, sofrimento humano e destruição material. Essas três aqui, elas têm espaço, tá? Mas a gente tem que ir na que mais está dizendo o que aconteceu aqui. O que está dizendo aqui? Sofrimento humano, tá? E o sofrimento humano, aí eu não vou saber dizer para você se isso aqui é o expressionismo, mas o expressionismo ele tende a
ele tende a criticar de uma maneira mais triste, tá? Uma maneira mais angustiante que aconteceu nas guerras, no capitalismo e tal, naquele contexto que ele está vivendo, tá? Então, então, assim, como aqui não está pedindo para você dizer qual que é o movimento, você não precisa de se ater a isso, tá? O que você precisa de entender é que isso aqui está bastante angustiante. Então, isso aqui não é dadaísmo, né, e tal. Mas o dadaísmo poderia fazer uma crítica a isso também. Ele faria de outra maneira, entendeu? Inclusive, você vê que a forma não é muito diferente do dadaísmo. O negócio é mais a expressão que ele está passando. Isso aqui é uma expressão de horror, tal, sabe? O dadaísmo ele ia colocar essa imagem da guerra, mas aí talvez ele ia colocar o Hitler com um bigodinho nele, assim, com uma ridicularização em cima dele, entendeu? Que é mais ou menos isso a ideia do dadaísmo. Mas o importante é você saber que isso aqui tá fazendo uma crítica através do sofrimento, tá? A crítica é social, mas não tem conformismo político, entendeu? Pelo contrário, entendeu? Isso aqui já não tem como ser, tá? E a percepção individual, ela pode até ser, tá? E isso aqui é uma percepção individual também é um registro histórico, mas ele é muito mais isso aqui. Ele é muito mais a destruição material, ele é muito mais sofrimento humano, tá? E isso aqui eu já tinha visto que estava certo, tá? Mas eu procurei primeiro olhar as questões, porque às vezes até a gente se confunde, tá? Mas essas questões aqui, elas não têm todas muito a ver com a arte, tá certo? Mas depois eu posso trazer elas, tá certo? Então, assim, e essas aqui, elas são mais sobre outras vanguardas, também vai ter o dadaísmo e tal. Vou ver se eu encontro uma legal aqui sobre dadaísmo, tá? Essa aqui é dadaísmo, tá, gente? Ó, vamos lá. Ao ser questionado sobre o seu processo de criação de ready-mades, Marcel Duchamp afirmou: isso dependia do objeto. Em geral, era preciso tomar cuidado com o seu look. É muito difícil escolher um objeto porque depois de 15 dias você começa a gostar dele ou a detestá-lo. É preciso chegar a qualquer coisa com uma indiferença tal que você não tenha nenhuma emoção estética. A escolha do ready-made é sempre baseada na indiferença visual e, ao mesmo tempo, numa ausência total de bom ou mau gosto. Relacionando o texto à imagem da obra, entende-se que o artista Marcel Duchamp, ao criar os ready-mades, que é aquela técnica, tá? Aquela técnica artística que eu falei para vocês, que é você colocar um objeto que não necessariamente foi feito com um objetivo artístico e você tentar extrair um potencial artístico, um potencial de expressão visual dele, entendeu? Então vamos lá. Ao criar os ready-mades, inaugurou um modo de fazer arte que consiste em designar o artista de vanguarda a tarefa de ser o artífice da arte do século XX. Isso, gente, isso aqui é muita pretensão, essa resposta aqui, tá? Designar o artista de vanguarda a tarefa de ser o artífice da arte do século XX? Acho que não, tá? Considerar a forma dos objetos como elemento essencial da obra de arte? É, a forma dos objetos como objeto, com elemento essencial da obra de arte? Não, não é bem isso, não, tá? Revitalizar de maneira radical o conceito clássico do belo na arte? Utilizar de maneira radical o conceito do clássico do belo na arte? Tem um pouco a ver com isso aqui já. A C tem um pouco a ver. Mas você vai ver que nessas questões de Enem, às vezes eles colocam umas 2 ou 3 questões que dá para você responder a mesma pergunta. Você tem que entender qual que é a mais certa, tá certo? Vamos na E primeiro, tá? Atribuir aos objetos industriais o status de obra de arte. Pode ser também, tá? E a D, criticar os princípios que determinam o que é uma obra de arte. Então, assim, você vê que tem 3 questões, tem 3 respostas aí para a mesma questão que são muito próximas, tá? São muito próximas. E as 3 podem ser certas, tá? Mas assim, alguém quer chutar qual que é a certa aqui nessa? Se não quiser, não tem problema, não, porque eu entendo que é meio. Essa é uma pegadinha muito grande, tá? Eu vou te falar que, para mim, essa aqui é a D, tá? Por que é a D? Porque isso é uma coisa que vocês vão aprender, gente, fazendo os simulados e tal, fazendo as questões, porque a prova do Enem
e vocês vieram de outro país, então não sei se você já conheceu o Enem, ele tem umas características muito dele, que é de trazer, isso que eu falei, trazer pegadinhas, trazer respostas parecidas, trazer respostas que podem estar certas, mas você vai ver que tem uma que ela tá mais certa. E por isso que é importante a gente ter a aula, entendeu? Porque a aula, ela vai dizer para você qual que é o objetivo, entendeu? O objetivo disso aqui é criticar, entendeu? Não é. Ele pode ser também atribuir os objetos industriais o status de obra de arte, tá? Mas o objetivo principal do dadaísmo é criticar os princípios que determinam o que é uma obra de arte. Então, assim, igual eu tô te falando, eu não sei qual que é a resposta certa dessa aqui, eu queria até encontrar, mas para mim isso aqui é a letra D. A gente vai olhar para ver se está certo. Vou ver se eu consigo encontrar isso aqui, porque será que tem um gabarito? Gabarito, vamos ver. Tá. Vamos lá. 2, letra D, tá? Ó, então acertei. Vamos lá. Por que que eu acertei? Por que que eu fiquei com dúvida? Porque essa aqui é tão difícil, ela tá tão fazendo uma pegadinha, o que é uma pegadinha? Não sei se você sabe esse termo em português. É quando você faz uma, quando você finge que é uma coisa e é outra, tá? E a pessoa cai igual boba na sua brincadeira, entendeu? A pegadinha nada mais que é uma brincadeira, tá? E aí, por que que tem pegadinha nisso daqui? O John falou que sabe, que conhece inglês, e pegadinha em inglês é prank, tá? Que é você. A gente tem outro termo para isso que chama-se trote, que é você induzir a pessoa ao erro, tá? Então, essa questão aqui, ela induz a pessoa ao erro. Porque na letra E, ela fala assim: atribuir os objetos industriais o status de uma obra de arte. E o que aconteceu aqui? Ele fez exatamente isso. O Marcel Duchamp, ele atribuiu a um objeto industrial o status de obra de arte. Mas é isso que consiste o ready-made? Não é isso que consiste o ready-made. Ele acaba fazendo isso, entendeu? É, 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 Mas o objetivo dele é criticar os princípios que determinam o que é uma obra de arte, entendeu? É esse que é o objetivo dele. É isso que a questão quer extrair de você. Ela quer fazer que você fique tipo assim, nu é isso mesmo, né? Então por que que a arte é só uma pintura da Mona Lisa? Por que que a arte é só uma pintura muito perfeitinha lá que parece uma foto, entendeu? A Luciana, inclusive, na última aula, ela falou que isso tem muito a ver, que a gente estava num contexto ali que já tinha foto, já tinha fotografia, entendeu? Já tinha filmagem, então não tinha por que o cara fazer uma pintura perfeitinha, realista demais. Não tinha por que fazer isso. O cara podia inventar novas formas de arte, entendeu? Porque já tinha uma fotografia ali, entendeu? Tem a ver com o contexto, gente. E a fotografia, ela surgiu quando? Assim, tem precedentes, né, da fotografia anteriores à Revolução Industrial, tá? Mas a Revolução Industrial, ela fez com que o maquinário fotográfico, né, fosse muito mais avançado. Então, você começava a popularizar esse tipo de máquina, entendeu, né? A máquina fotográfica, no caso. Então, era muito mais fácil você tirar uma foto. Você não precisava de desenhar um negócio perfeitinho. É daí que a arte moderna foi tentando se reinventar, entendeu? Tá? Então, vamos aqui. Eu vou retornar uma questão do futurismo, que é a que eu ensinei na aula passada, tá? E venham então os alegres incendiários de dedos carbonizados. Vamos até em fogo às estantes das bibliotecas. Desviem o curso dos canais para inundar os museus. Empurrem as picaretas, os machados, os martelos e deitem abaixo, sem piedade, as cidades veneradas. Olha que loideira isso aqui, tá? Empunhem as picaretas, os machados, os martelos. Deitem abaixo, sem piedades, as cidades veneradas. Pô, então ele tá exaltando a cidade, né? Ele tá exaltando o meio urbano, ele tá exaltando a indústria, tá? Ele tá exaltando essa atividade industrial, né? O trabalho industrial. Ele não tá questionando a lógica do trabalho, né, e tal. Para quem que esse cara trabalha?
Ele não está questionando por que esse cara trabalha e se ele trabalha em condições dignas, entendeu? Ele tá falando, ô, esse aí trabalha, enfia esse martelo e faz pra gente ali uma chapa metálica que é pro seu chefe ganhar dinheiro em cima disso, tá certo? É ao contrário do que eu tô falando, tá? Ele tá falando assim, trabalha, é isso aí que você precisa. Tinha até um, um político paulista que eu não vou nem falar o nome dele aqui e tal, que ele falava, o termo dele era acelera, tá? É isso aí, entendeu? Acelera. É o futurismo, é tipo assim, vamos para dentro, vamos fazer uma sociedade capitalista que vai ser rápida, que vai ser muito produtiva, entendeu? Tá? É isso que é o futurismo. O futurismo ele vai numa lógica completamente diferente do dadaísmo e completamente diferente do expressionismo, tá? Que é uma lógica de conivência com a Revolução Industrial, de conivência com a guerra, tá? Que é um resultado da Revolução Industrial, tá? E essa coisa da Revolução Industrial gerar a guerra é uma coisa igual eu te disse. A gente teria que trazer isso em outra aula, porque é um assunto à parte, tá? Mas aqui, qual é o princípio marcante do futurismo e comum a várias correntes artísticas culturais das primeiras décadas do século XX está destacado no texto? Qual o princípio do futurismo e comum a várias correntes artísticas e culturais das três primeiras décadas do século XX está destacado no texto? O que aconteceu nas três primeiras décadas do século XX? É, é, o, como é que fala? A expansão da industrialização, tá? Expansão industrial. Vamos ver o que eles vão falar sobre isso. E também as guerras, né? A primeira guerra começou no século X, aliás, na década de 1910, tá? E acabou antes mesmo da década acabar. Vamos lá. Tradição é uma força incontornável. A arte é a expressão da memória coletiva. A modernidade é a superação decisiva da história. A realidade cultural é determinada economicamente. A memória é um elemento crucial da identidade cultural. Essa aqui tá bem difícil, viu? Vou falar para vocês que essa aqui tá bem difícil. Eu acho que eu até vi a resposta dela aqui e eu consigo lembrar, porque aquela que a gente olhou. Mas essa aqui para mim tá bem difícil, viu? O importante para vocês entenderem é o conceito, tá? O conceito aqui. Deixa eu só ver se tá tudo certo aqui na minha. Tá, beleza. O conceito aqui é importante de vocês relembrarem, é aquilo que eu disse para vocês, tá? Que o futurismo ele apoia a Revolução Industrial, ele apoia a guerra, tá? O futurismo ele é italiano, tá, gente? É um contexto ali italiano, do fascismo italiano, tá? Então, assim, esse que é o contexto histórico lá, entendeu? Ele não é de uma classe da sociedade que estava contra a guerra. Ele é de uma classe da sociedade que estava a favor da guerra, né? Estava a favor do regime fascista, entendeu? Tá. Qual o princípio marcante do futurismo está destacado no texto? A arte e a expressão da memória coletiva, o futurismo não diz isso, tá? Ele não diz isso. Ele não fala sobre o coletivo. O objetivo dele não é exaltar o coletivo, tá? A tradição é uma força incontornável. Olha, apesar do futurismo ele ser uma ferramenta artística de um movimento conservador, que é o fascismo, ele não está falando sobre tradição aqui, tá? Não tem nada falando sobre tradição nesse texto aqui, tá? Tem fogo às estantes das bibliotecas, entendeu? Então, assim, talvez seria o contrário, né? Porque, querendo ou não, tem uma certa tradição ali na biblioteca, né? Então, é uma coisa oposta à tradição, apesar de que o fascismo, ele é tradicional, tá? Ele pega elementos tradicionais da sociedade, tá? A realidade cultural é determinada economicamente. A realidade cultural é determinada economicamente. Assim, eu acho que o futurismo, ele até compactua com isso aqui, tá? Mas ele não tá falando sobre isso aqui nesse texto, tá? A memória é um elemento crucial da identidade cultural. Isso você esquece. Porque ele tá querendo tacar fogo em biblioteca, né? Então a memória para ele já era, tá? Então, isso aqui você já exclui. AD, pode ser AD, pode ser AC, tá? Mas por que é AC? Porque a AC, ela tá dizendo sobre modernidade, superação
Porque ela está falando sobre um discurso de ordem, entendeu? É um discurso de progresso, mas não é o progresso do sentido progressista de você derrubar valores conservadores. Não é um progresso econômico, entendeu? É um progresso expansionista, é um progresso de você conseguir novos territórios, de você conseguir que as pessoas pensem igual a você. Esse é o progresso dele, entendeu? Então, a superação decisiva da história é a modernidade. Assim, né, eu vou até conferir, porque eu acho que é a C que tá ali, mas pode ser que seja a D também. Se tiver a D, a gente não tá tão errado ainda não, tá? Aqui, 3C. Por sorte eu tinha visto, porque essa aqui eu também fiquei em dúvida, e de novo entre a C e a D. Então você vai ver que são várias pegadinhas. Gente, vocês têm alguma outra dúvida? Você tem alguma dúvida para fazer? Porque eu sei que já tá acabando o tempo aqui, e eu também não quero estender demais, porque depois que começa a passar de 2 horas, eu não sei se a galera vai querer ou continuar ouvindo. Vocês têm alguma dúvida para fazer? Alguma, algum questionamento, sei lá, qualquer coisa a comentar, algum comentário para fazer? Vocês entenderam, o John e Carolina? Profe, yo tendría que ver cuando lo coloqué en Claxon, lo voy a ver desde el principio. Oi? Desculpa. Cuando lo coloqué en Claxon, yo voy, hablé otra vez desde que comenzó el aula. O que você achou complexo? Ela vai precisar ver desde o início, Carolina, é isso? Que necesita ver desde o início la aula. Ay, Oi? Eh, puede escribir también en el chat. Acredito que foi isso que ela Que ela vai é, ver desde o início para. tá, tá. Você tá me escutando, ô Carolina? Escuchame? Você tá vendo aqui o início do slide? Ai. Agora eu não entendi. Eu queria que ela tivesse perguntado uma questão mais específica. Ô Carolina, a Luciana falou pra você escrever, às vezes, eu entendi que você queria ver desde o início, mas eu queria saber se você tem alguma coisa mais específica, tipo assim, do início, que você não se lembrou. Você conseguiu entender isso aqui que eu trouxe, que é um movimento anti-artístico, de protesto, questionamento, que o dadaísmo é essa ruptura? entendí algunas cosas, no todo no, que no estaba viendo desde que Desculpa, você não entendi. comenzó, mas você me escuta? ¿Ah? Escuto, escuto, escuto. Tá, Ah, eu tá tô vendo bom. que a minha voz, Eh, ela tá vindo.
Ela tá vindo bastante atrasada. Ela tá vindo bastante atrasada. Sí, se está cortando mucho. É, mas você ia falar alguma coisa agora? Sí, que no entendí todo, no, porque no estoy viendo el vídeo desde que você comenzó Uhum, a dar aula. certo. Só la parte de la otra pregunta que você fez, ¿cómo es que você dio la respuesta? Respuesta del arte, ¿no? Señor, peraí. Essas aqui, você fala? Del dadaísmo. Del dadaísmo. É, De ese movimiento, del movimiento sim, cultural, así, cultural artístico, ¿no? Só essa parte entendi. sim. Enfim, ó, eu acho que assim é bom a gente guardar algumas coisas assim que vai deixar você vai fazer você lembrar mais rápido, entendeu? Quando você tiver uma questão, alguma coisa para ser respondida, tá? A primeira de todas, Hum, que eu acho que é a que vai ser mais fácil de entender, tá? É o seguinte aqui, ó, tá vendo que tem um mictório aqui? Eu não sei como é que fala isso em espanhol. É, esto es, é- enfim, eh, Oi? ¿eso es que de bañeiro? Isso. Como se fosse um vaso, né? Só que ele é do banheiro masculino, entendeu? Este fala, Inclusive, urinario, isso, um urinário, urinario isso, exatamente. de hombre. Isso, exatamente. A, a, a arte desse cara, que chama Marcel Duchamp, era pegar objetos que não foram feitos para ser artísticos e colocar ele em contextos artísticos para conseguir expressar alguma coisa, para trazer realmente fazer uma arte diferente, entendeu? Porque aí a partir disso ele questionava o que era o conhecido como arte, ou então qual que era o padrão estético da arte que tinha até ali, tá certo? Hum, Porque o tá. dadaísmo, ele é uma vanguarda muito crítica, entendeu? Ao mesmo tempo também Ya. que, que ele vai fazer algumas críticas que são bastante irônicas, entendeu? Como aqui essa Ujú. a Mona Lisa que fizeram um bigodinho nela, entendeu? Então, Ah, entendeu? Quando ele faz isso aqui, ele tá criticando o renascentismo, ele tá criticando assim, um padrão estético da arte e também uma maneira de fazer a arte, entendeu? mm, Tá certo? crítica y ridiculización. Exatamente, exatamente. E aí a questão que apareceu aqui foi justamente sobre uma das obras dele, tá? Isso aqui é uma roda de bike, sabe? Você chama de bicicleta ¿Dónde? também, em espanhol? Bicicleta, sí. Bicicleta, assim. Aí chama roda de bicicleta, tá certo? Ah, ya, arco, el arco de la E bicicleta. arco da bicicleta, assim. Mm, E aí, o que acontece? A pergunta era justamente sobre o que o Duchamp queria quando ele criava
esse tipo de técnica, que chama ready-made. Tá certo? Tá vendo aqui? Isso aqui é um ready-made do mesmo jeito que isso aqui também é. Tá vendo? Assim mesmo, sim. Sabe? Que classe. E é Sim. do mesmo cara e é a mesma técnica, entendeu? Então, assim, a técnica chama ready-made, Uhum. entendeu? Só que a técnica e o tipo da arte, na verdade, né? Só que é o seguinte, o que ele queria quando ele fazia o ready-made? Ya. Ele, ele queria aqui, ó, a letra D, criticar os Bueno, princípios que determinam. pienso que él quería criticar, exacto, los principios que determina Criticar. que una obra de arte. No sé, lo que hacía era criticar, pura crítica. Él hacía Queria la obra, más criticar. criticaba. Sim, Sí. exatamente. Eu fiquei em dúvida entre essa questão aqui, a D e a E, tá? Porque, querendo ou não, o que ele fazia quando ele usava essa técnica? Ele atribuía a objetos industriais o status de obra de arte. Mas não era esse não era También, esse o objetivo dele, exacto, entendeu? el objetivo, exacto. El Exato. objetivo más que todo era crítica, Sim, era exatamente. la crítica. Aham. Mm, Entendeu? Então, tem um termo em espanhol argentino sí. que é vacunar, né? Que é como se fosse alfinetar aqui. Ajá, Então, assim, ele tá querendo meio que dar uma cutucada, entendeu? Nos caras que sí. fizeram esse tipo de arte. Tipo assim, na arte padrão, na verdade, né? Aí ele faz uma arte completamente diferente. E os caras vão chegar lá e falar assim, não, Mm, que arte preguiçosa, né? Ou então que arte sem sentido. Mas ele fala assim, não, mas o objetivo meu é esse mesmo, é fazer você ficar pensando por que isso aqui não é arte também, entendeu? sí. E eu vou ir além Sí, ainda, tá? sí, Diga, yo pode falar. siempre estuve preguntándome esas cosas, ¿sabes? Ah, ahora que entiendo, porque yo siempre falaba, no, o sea, ¿cómo que? O sea, uno ve una obra de arte, más uno no le ve como el sentido a esa obra. Y uno fala, no, o Exato. sea, pero eso no tiene nada de... Entonces uno no se da cuenta que es que él quiere hacer la obra más tipo crítica, para criticar, no para... Sim. Ahora es que le estoy viendo sentido a las obras. Porque en Entendeu? verdad nunca costé de obra por eso, porque algunas cosas las veo que no le veo sentido. Aham. Y ganan Sim, tanto un sim. montón de dinero con eso, yo fico impresionada. Pois é, mas é igual eu tô te falando, isso aqui, de fato, ele não teve tanto trabalho para fazer essa obra de arte, tá certo? Chegou, ele teve uma ideia, entendeu? Mas ele não teve, tipo assim, putz, que desenhar um negócio muito difícil e tal, sabe? Mas é o seguinte, você repara nesse tipo de obra aqui, que é uma técnica de colagem, tipo, se chama colagem, né? Esse tipo de arte aqui, tá? A colagem é uma técnica que foi criada a partir do dadaísmo, entendeu? E hoje a gente vê que isso tem em vários outros tipos de arte. Inclusive, eu estava mostrando algumas, entendeu? Sí, Que tem essa característica dadaísta, entendeu? Que é fazer um questionamento, fazer uma crítica, entendeu? Isso aqui já dá um baita trabalho fazer isso aqui, tá? Só que é o seguinte, o objetivo do dadaísmo não é você medir o trabalho artístico, entendeu? O objetivo é você fazer uma crítica. ujú, Então você pode fazer uma crítica, às vezes, com uma obra que vai ser muito fácil de ser feita. Você pode fazer uma crítica com uma obra muito difícil, entendeu? Você- por exemplo, sí, esse cara aqui, Hugo Ball, né, e tal. Esse cara é um poeta, entendeu? Então ele estava recitando um poema vestido de menino maluquinho, entendeu? Eu não sei se você conhece essa obra brasileira, da literatura brasileira, que chama Menino Maluquinho. Você já ouviu falar? mm. No, no, en verdad de aquí de obra no he escuchado falar nada, en verdad. La única obra que yo siempre, Não, 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 Da Vinci, eso que creo acho que es lo más popular que uno siempre escucha de menina.
Não, cuadros entendi. É Mona modo Lisa. de dizer, Esas sabe? son las cosas que yo más que Obra é todo me modo de pegué. dizer. Obra eu tô me referindo a um tipo artístico qualquer, entendeu? É, Sí, entendeu? Então, assim, eu tô me referindo ao livro. Menino Eu tô Maluquinho. me referindo ao livro que chama-se O Menino Maluquinho, tá? Que ele é esse menino aqui que usa esse chapéu de panela na cabeça, entendeu? Isso aqui foi era. Ujú. Você já viu? Ya estoy viendo. Então, assim, meu ponto é dizer que é o seguinte: o dadaísmo ele tem uma crítica irônica, tá? E ele tem uma Entonces, subversão. la palabra dadaísmo es las obras para, o sea, obras, pero más que todo críticas, que critican, cosas así. Eu vou dizer que é o seguinte, que é uma crítica e ela tem um padrão meio maluco. Ela é uma obra maluca, entendeu? Não sei se uma louca, entendeu? Ela é tipo, é, é, ela tem uma coisa meio muito diferente e Eh, o s- muito sí, o sea que, ajá, tem um termo, eu não sei se vocês usam aí, né? Que inclusive ele tem um significado, uma origem muito triste, inclusive, tá? Mas é um termo que o pessoal usa na Argentina que chama-se quilombeira. Já ouviu falar? Que é uma coisa bagunçada, entendeu? ajá. O sea Então, que assim, el dadaísmo es para contrariar más que todo las artes, ¿no? isso, Es como lo exatamente. contrario de lo que las personas hacen, lo contrario en todo el Uhum. arte. Isso, Ah, isso. Tá. Então, assim, e assim, igual eu tô te falando, ô Carolina, se você tiver com alguma mais dúvida, você vai. Isso aqui vai ficar disponível depois lá no YouTube do Prime Migrantes, entendeu? E aí, qualquer coisa você assiste de novo, entendeu? Porque aí eu expliquei mais detalhado, entendeu? Mas eu queria saber se você tem mais alguma questão mais objetiva, entendeu? Assim, que eu pudesse te ajudar, entendeu? bueno, ahí empecé a entender un poco lo que, lo que es el dadaísmo, que yo tenía duda, yo Uhum, falaba esa palabra que quisiera, y ya pude entender que y de uhum. la Primera Guerra Mundial, que vos explicó también, Então, pois este, é porque é o contexto histórico, entendeu? Do dadaísmo. sí, Os autores, né, dadaístas, boa parte deles, eles foram chamados para serem alistados na Primeira Guerra Mundial e eles fugiram da sua terra natal para não lutar pela guerra, entendeu? Porque eles não acreditavam na guerra, porque eles achavam que não tinha sentido, que eles não queriam morrer, entendeu? ¿quién fue? E aí eles ¿Quién se escapó, que você fala, para no estar en la guerra? isso. Pe- Eles foram como se fossem desertores ou refugiados, entendeu? E aí eles foram no caso aí, para a Suíça, onde eles encontraram com outros artistas e fizeram o movimento dadaísta, entendeu? E aí Ah, a primeira exposição dadaísta, ela, ela dialogava ah, justamente com a guerra, ela criticava diretamente a guerra, entendeu? ajá, son críticas de la guerra. Entendeu? E aí, só que assim, que ela criticava como? Ela Sí. criticava debochando, entendeu? Ela tirava o Ujú. sentido, ela colocava o soldado de guerra, colocava ele flutuando na sala, entendeu? Colocava umas pinturas, como você tá vendo essa aqui, que é tipo os artistas numa situação meio ridícula, né? Aliás, os artistas não, os soldados numa situação meio ridícula, entendeu? Meio vexatória, assim, você vê.
Você vê que tem eles estão meio que tipo se estivessem numa exposição de comédia, entendeu? Mas eles estão ridicularizando a guerra, entendeu? É isso que eles estavam fazendo, entendeu? Mas aqui, eu vou só trazer mais uma reflexão sobre Certo. o ready-made aqui, Uhum. que é o seguinte, o ready-made, ele, igual você falou, só porque eu tô me ouvindo agora, eu vou só esperar. Tá. O ready-made, ele tem essa coisa de você pegar um objeto que ele não tem uma. Só eu vou só falar assim, porque senão eu não vou conseguir. Peraí. O ready-made ele tem um objetivo de você pegar um objeto que não tem uma intenção artística, tá? Um objeto que não foi feito para fazer arte, e você extrai uma expressão artística dele, como tem Uhum. esse mictório aí, esse iluminador, né? E aí, ou urinol, que a gente fala aqui também, aí que acontece? É que tem uma reflexão em cima disso. Eu não sei se ela foi, se ela teve essa intenção, né? Se houve essa intenção dos artistas dadaístas, em especial do Marcel Duchamp, mas igual você disse, porque a gente pensa assim, por que isso vale dinheiro? Sendo que isso aí não tem, se isso aí não tem nenhum valor, se o cara só Sim, fez porque uno desenho ve e como que tal. no tuviera sentido. Exato. Mas aí que tem um pouco da crítica, tá? Porque parece que isso aí é fácil de fazer, mas tem um trabalho em cima, por trás disso. O cara que projetou, o cara que estava na fábrica fazendo esse urinol, o cara gastou, entendeu? Assim, ele gastou o tempo dele, ele gastou a força de trabalho dele para fazer um negócio que tem uma estética, beleza que não é feita para ser arte, entendeu? Mas ele tem uma estética que, se você for para pensar, ele é super bem feito, entendeu? Assim, então, ele é uma arte por si próprio, entendeu? Assim, o que o trabalhador faz Sim. na fábrica, ele pode ser considerado uma arte também. Eu acho que tem um pouco desse questionamento também, sabe? Que o dadaísmo deixa pra gente, sabe? Tá? Querendo ou não, Uhum. é um objeto que se você não soubesse para que ele foi feito, você poderia achar ele uma coisa bonita, entendeu? A gente não acha ele bonito porque a gente sabe por que ele foi feito, entendeu? Exacto. ¿Qué para qué? Entendeu? Então, eu Sí, acho que é esse que é o entendí. questionamento, que é a crítica, que é o humor do dadaísmo, entendeu? Então, assim, eu diria que é a Eh, vanguarda mais humorística, mais da comédia que tem, tanto que alguns elementos dela foram depois utilizados por pessoas da comédia, por pessoas da arte mais questionadora, entendeu? Como eu disse, esses caras aqui, o Hermes Renato, o João Cornella, que é um quadrinista, tá? Pessoas aqui, tô te falando de mm, pessoas já da nossa idade, entendeu? Assim, né? O Hermes Renato só acabou porque um dos caras morreu, entendeu? Esse João Cornélio ele faz quadrinhos que são famosos até hoje. Então, assim, eu acho que essa que é a ideia de ser passado, entendeu? O que que o Dadaísmo contribuiu com a arte, como que ele surgiu, quais eram os objetivos dele, entendeu? Então, assim, eu vou finalizar, tá, gente? Porque já tem 2 horas aqui. Consegui trazer algumas questões também e tal, né? Eu não sei se deu para todo mundo entender, mas enfim, para mim é sempre muito bom pesquisar sobre isso e trazer uma aula para vocês, porque, enfim, a gente às vezes, mesmo estando na área de humanas, a gente perde um pouco da técnica e do costume de estudar sobre a arte, entendeu? Então, para mim sempre é bom, acabo aprendendo muita coisa para fazer isso, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem mais alguma dúvida rápida, pode falar. E caso contrário, eu acho que dá pra gente encerrar já, viu? E eu agradeço por vocês terem assistido. Então, pronto. Eh, Aí não escutei. Posso falar? Oi? Desculpa. É que você o que falou agora não pude escutar. Eu falei que, como já tem 2 horas, que eu já vou Aham. encerrar, mas se vocês tiverem alguma dúvida rápida, aí eu posso tirar, entendeu? Tá bom. Então,
Tá Tá certo? bom, Então, já vamos pude ficar por aqui entender. mesmo? Obrigada, prof. Sim. Tá bom. Obrigado vocês por terem escutado, por terem participado, tá? Tá. Va a estar en Claxon, ¿no? Grabada. Sim, vou fechar aqui. Ah, profe. Va a estar en Detener a Claxon. gravação. Oi? Você la va a colocar en Claxon, ¿no? Claxon, es que fala. Vai ficar, Va a ficar sim, vai grabada. ficar gravado. Vai. Aham. Tá. Tá bom, obrigada.